Imagine caminhar tranquilamente por uma floresta, respirando o ar puro, ouvindo o som dos pássaros, quando de repente se depara com algo que parece saído de um filme de terror. Uma área silenciosa, onde nenhum animal faz som, onde as árvores parecem mortas por dentro, e o clima muda de forma quase imperceptível. Este lugar existe. Fica na Romênia e é chamado de Floresta Roia Baciu. Conhecida por sua atmosfera estranhamente densa e histórias de desaparecimentos misteriosos, essa floresta desafia explicações racionais e é só um dos inúmeros fatos assustadores que são reais e estão escondidos à vista de todos. No fundo do mar, longe de qualquer presença humana, criaturas indescritíveis vivem em completa escuridão. Algumas delas produzem sua própria luz, como se fossem lanternas vivas. Outras, como o peixe-ogro, possuem dentes tão grandes que mal conseguem fechar a boca. Mas o mais inquietante é que apenas cerca de 5% dos oceanos do planeta foram explorados. Isso significa que a imensa maioria das criaturas marinhas permanece desconhecida. A ideia de que monstros ainda possam habitar os abismos não é só imaginável, é estatisticamente possível. O cérebro humano é uma máquina fascinante, mas também esconde seus próprios horrores. Um distúrbio conhecido como síndrome do cadáver ambulante ou síndrome de Cotard faz com que a pessoa acredite que está morta. Sim, viva, com o coração batendo, mas convencida de que seus órgãos não funcionam, que seu corpo está em decomposição ou que sua alma já partiu. É um pesadelo consciente e absolutamente real. E por falar em mente, há algo ainda mais sombrio: o fenômeno do Locked-in Syndrome. Neste estado, o cérebro da pessoa funciona normalmente, mas ela está completamente paralisada, incapaz de mover qualquer parte do corpo, exceto às vezes os olhos, consciente de tudo ao redor, mas presa dentro de si mesma. Para quem vive isso, o próprio corpo se torna uma prisão silenciosa e eterna. As pragas que assolaram a humanidade também deixam um rastro de fatos assustadores. A peste negra, que dizimou cerca de 200 milhões de pessoas na Europa medieval, não sumiu. Ainda hoje, ela existe em pequenas regiões do mundo e pode ser transmitida por pulgas e roedores. Embora curável com antibióticos modernos, um surto fora de controle poderia ter efeitos devastadores, novamente. Na Sibéria, blocos gigantes de gelo estão derretendo por causa do aquecimento global. Até aí, nada de surpreendente. O problema é o que está dentro deles: vírus antigos, congelados há dezenas de milhares de anos, alguns dos quais a ciência moderna nunca viu. Um desses vírus já foi descongelado em laboratório e, sim, ainda estava ativo. Não é teoria da conspiração, é pesquisa científica real. Você provavelmente já ouviu falar de chacinas históricas, mas o que aconteceu em 1518 desafia qualquer lógica à praga da dança de Estrasburgo. Centenas de pessoas começaram a dançar sem parar, como possuídas, e continuaram dançando por dias, até que algumas morreram de exaustão. Não se sabe ao certo o que causou isso. Algumas teorias falam em histeria coletiva, outras em envenenamento por fungos alucinógenos. O fato é que o caso foi documentado em registros oficiais e permanece um dos maiores mistérios do comportamento humano. A história também revela detalhes assustadores sobre eventos globais. Durante a Guerra Fria, em 1983, o mundo esteve a segundos de uma guerra nuclear total. O sistema soviético de detecção de mísseis identificou um ataque vindo dos Estados Unidos. Cabia a um homem, Stanislav Petrov, apertar o botão de retaliação. Ele desconfiou que fosse um erro no sistema e decidiu não agir. Estava certo. Foi apenas um alerta falso.
Se ele tivesse seguido o protocolo, talvez hoje você não estivesse assistindo a este vídeo. Em 1971, Juliane Köpke foi a única sobrevivente de um acidente de avião que caiu na floresta amazônica. Com apenas 17 anos, ela sobreviveu a uma queda de mais de 3.000 metros, ainda presa ao assento. Após isso, vagou por 10 dias sozinha, com o braço quebrado, picadas de insetos e larvas na pele, e conseguiu sair viva. A natureza não teve piedade, e ela venceu mesmo assim. Mas nem tudo que é assustador está tão longe. Em sua casa, no conforto do seu quarto, pode haver pequenos seres vivendo com você. Ácaros. Milhões deles. Invisíveis a olho nu, eles se alimentam de células mortas da sua pele e se reproduzem sobre seus travesseiros. Trocar a roupa de cama não os elimina completamente. Eles são resistentes, discretos e estão por toda parte. As viagens espaciais também escondem seus terrores. Em 1967, o astronauta soviético Vladimir Komarov entrou para a história como o primeiro ser humano a morrer em uma missão espacial. Ele sabia que a nave tinha falhas, mas voou mesmo assim. Durante a reentrada na atmosfera, o paraquedas não abriu. A nave se espatifou no chão com Komarov ainda dentro. Um rádio captou seus gritos de raiva e desespero nos últimos segundos de vida. Ainda no espaço, imagine estar em uma estação espacial e, de repente, ouvir batidas do lado de fora. Isso aconteceu com vários cosmonautas. Som mecânico, como se alguém estivesse tocando a estrutura. Não há vento, chuva ou animais lá fora. As batidas permaneceram sem explicação. Não há registros oficiais do que eram. Mas os astronautas juram que ouviram. Fatos assustadores também podem ser pequenos detalhes. Na Grécia Antiga, havia um tipo de punição chamada o touro de bronze. Um prisioneiro era colocado dentro de uma estátua de metal em forma de touro e, em seguida, uma fogueira era acesa embaixo. A pessoa cozinhava viva dentro da estrutura, enquanto tubos transformavam seus gritos em sons semelhantes a mugidos. A criatividade humana, muitas vezes, é o verdadeiro monstro. Nas profundezas da internet existe algo chamado Red Rooms. Supostamente, são transmissões ao vivo de tortura e assassinato, às quais só se pode ter acesso por meio de redes ocultas. Muitos dizem que são lendas urbanas, outros afirmam que são reais, baseando-se em investigações policiais. A dúvida permanece, e às vezes, o mistério é mais aterrorizante que a resposta. No Japão, um fenômeno social chamado hikikomori afeta centenas de milhares de pessoas que simplesmente escolhem se isolar do mundo. Trancados em seus quartos por anos ou até décadas, eles não falam com ninguém, não saem para a rua e vivem no completo silêncio social. Algumas famílias mantêm esses membros escondidos por vergonha. Uma sociedade moderna produzindo fantasmas vivos. Esses são apenas alguns dos horrores que realmente existem no mundo. Não são mitos, não são teorias malucas, não são roteiros de filmes. São fatos, registrados, documentados, e que fazem parte da nossa realidade. E o mais assustador é saber que, mesmo com toda essa informação, provavelmente ainda há muitos outros segredos obscuros esperando para serem descobertos. Às vezes, os maiores horrores estão em coisas tão cotidianas que ninguém percebe, como, por exemplo, a água. Em 1994, um grupo de turistas hospedado em um hotel em Los Angeles notou que a água das torneiras estava com gosto estranho e coloração incomum. Dias depois, o corpo de uma jovem foi encontrado dentro da caixa d'água do prédio. A autópsia concluiu morte acidental.
mas as câmeras de segurança mostravam a moça agindo de forma estranha, como se estivesse sendo perseguida por algo invisível. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Elisa Lam. E se a ciência, em vez de responder perguntas, criasse outras ainda mais inquietantes? Em 2009, um experimento chamado Quinto Estado da Matéria conseguiu congelar átomos a uma temperatura próxima do zero absoluto, fazendo-os parar quase completamente. Nesse estado, os átomos se comportam como se fossem uma única partícula. A física clássica deixa de funcionar e abre espaço para fenômenos quase sobrenaturais. Um simples erro nesse tipo de experimento poderia gerar consequências imprevisíveis, inclusive instabilidades no tempo e no espaço. E o mais assustador, existem cientistas brincando com isso neste exato momento. A atmosfera da Terra também guarda seus próprios segredos. Em 1908, uma explosão devastadora destruiu mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta na Sibéria. Não deixou nenhuma cratera visível, mas o impacto foi equivalente a 1.000 bombas de Hiroshima. O evento, conhecido como Explosão de Tunguska, permanece envolto em mistério. A hipótese mais aceita é a de que um asteroide explodiu na atmosfera antes de atingir o solo, mas nenhuma prova concreta foi encontrada. O que explodiu, por quê e como ainda são perguntas sem resposta. Nos Estados Unidos, uma cidade inteira foi evacuada por tempo indeterminado e continua vazia até hoje. Centralia, na Pensilvânia, abriga um incêndio subterrâneo em minas de carvão que começou em 1962 e nunca foi controlado. O fogo ainda arde sob o solo, criando rachaduras, liberando gases tóxicos e tornando o solo instável. Estima-se que esse incêndio possa continuar por mais 250 anos. Um verdadeiro inferno sob os pés. Em hospitais, há um fenômeno chamado efeito terminal de lucidez. Pacientes com Alzheimer ou demência avançada, que não reconheciam nem os próprios filhos, de repente voltam à lucidez total, minutos ou horas antes de morrerem. Eles conversam, sorriem, lembram detalhes esquecidos há anos. A ciência não consegue explicar. É como se o cérebro, prestes a desligar, oferecesse uma última despedida. Um mistério tão belo quanto perturbador. A história médica também revela segredos sombrios. Em 1951, uma mulher chamada Henrietta Lacks teve células tumorais extraídas sem seu consentimento. Essas células, chamadas de HeLa, tornaram-se as primeiras a se multiplicarem indefinidamente em laboratório. Foram usadas em pesquisas sobre câncer, AIDS, vacinas e mais. Até hoje, essas células continuam vivas em laboratórios do mundo inteiro, literalmente imortais. E tudo começou com um corpo humano comum, que nunca soube do impacto que teria. Em desertos, a morte pode assumir formas bizarras. No Vale da Morte, nos Estados Unidos, pedras pesadas se movem sozinhas sobre a areia, deixando rastros visíveis. Por décadas, ninguém soube como isso era possível. Apenas recentemente, descobriu-se que camadas finas de gelo, aliadas a ventos específicos, conseguiam mover as pedras lentamente. Mas o fenômeno ainda intriga, pois não acontece sempre, apenas em condições quase impossíveis de replicar. E por falar em outro mundo, você sabia que há registros reais de pessoas que simplesmente desapareceram diante de testemunhas? Em 1880, David Lang, um fazendeiro do Tennessee, caminhava por seu campo quando, de acordo com relatos de sua família, sumiu no ar diante dos olhos de todos. Nenhum som, nenhum vestígio, nunca foi encontrado. O caso virou lenda, mas continua sem explicação satisfatória até hoje.
Casos semelhantes ocorrem esporadicamente, sempre cercados de dúvidas, mas com testemunhas confiáveis. Será que há falhas na realidade? Alguns fatos assustadores nem precisam de mitos, basta olhar para a natureza. O fungo Ophiocordyceps unilateralis, por exemplo, infecta formigas e assume o controle de seus corpos. Faz com que subam em galhos e fiquem presas ali, até morrerem. Então, o fungo brota da cabeça do inseto e espalha seus esporos para novas vítimas. Um verdadeiro zumbi da natureza. E mais, parentes próximos desse fungo estão sendo estudados por seu potencial de afetar outros animais, inclusive mamíferos. O corpo humano também não está livre de terrores. Em casos raros, tumores podem conter dentes, cabelos e até olhos. Isso acontece com teratomas, tumores que se formam a partir de células-tronco desreguladas e crescem como se fossem partes humanas dentro de si mesmas. Há casos em que médicos retiraram estruturas inteiras parecidas com pequenos fetos de dentro de pacientes. Um erro da biologia que mais parece cena de filme de horror. A realidade já foi ainda mais sombria. Em campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, soldados relatavam chuvas de sangue, fenômenos em que a água da chuva se misturava com poeira vermelha e restos de corpos, tingindo o chão como se o céu sangrasse. A guerra transformou o solo em um campo de morte literal, com pedaços humanos misturados à lama. Um terror real, vivido por milhares e registrado em cartas e diários. No mundo digital, também existem assombrações modernas. Códigos maliciosos conhecidos como logic bombs podem permanecer escondidos em sistemas por anos, esperando apenas uma data específica para ativar. Há suspeitas de que grandes redes corporativas ou mesmo infraestruturas nacionais carreguem essas bombas digitais, silenciosas e prontas para causar caos. Uma guerra invisível que pode estar em andamento agora, sem que ninguém perceba. E se o que nos assombra não estiver lá fora, mas dentro de nós? Em alguns rituais antigos, pessoas eram enterradas vivas propositalmente como oferendas ou castigos. Mas em tempos mais recentes, já houve casos comprovados de diagnósticos errados de morte. Pessoas acordando em necrotérios ou até durante seus próprios funerais. A catalepsia, um estado de imobilidade total, já foi confundida com óbito mais de uma vez. A ideia de estar consciente, mas sem conseguir se mover ou gritar, enterrado vivo, é mais do que um pesadelo, é um risco real. No fundo da mente humana, existem fenômenos ainda pouco compreendidos, como o déjà vu, aquela estranha sensação de já ter vivido o momento presente, ou o fenômeno do tempo perdido, em que pessoas relatam pular minutos, horas, ou até dias sem memória do que aconteceu. Alguns casos são explicáveis por condições neurológicas, mas outros permanecem inexplicáveis. Uma brecha na percepção do tempo? Uma falha na realidade? Ninguém sabe. E se a realidade estiver mesmo se rompendo? Cientistas já observaram partículas subatômicas mudarem de comportamento quando são observadas. Isso é um fato. Em escalas microscópicas, o próprio ato de ver altera o que está sendo visto. Esse fenômeno é conhecido como dupla fenda na física quântica e levanta uma pergunta perturbadora. Será que a realidade só existe porque há alguém olhando? Em locais remotos, há tribos que acreditam que o mundo que conhecemos é apenas uma ilusão, e que o verdadeiro mundo é acessado apenas quando morremos ou enlouquecemos. Curiosamente, essas ideias ecoam em teorias modernas da simulação, que sugerem que o universo pode ser um programa de computador avançado. Não se trata mais de ficção científica,
Há físicos sérios explorando essa possibilidade com matemática e tecnologia. Por fim, o que talvez mais assuste, com todo o conhecimento que acumulamos, ainda sabemos pouco sobre o que nos espera além da vida. Milhares de relatos de experiências de quase morte mostram padrões semelhantes: túnel de luz, sensação de paz, encontros com entes queridos. Mas cada cultura interpreta isso de forma diferente. Estaríamos todos programados para sonhar coletivamente na hora da morte? Ou há, de fato, algo além? A verdade, como muitos desses fatos, permanece oculta, e por isso mesmo profundamente assustadora.